Olá, tudo bem? Professor Tadeu, aqui com a disciplina Teoria das Organizações. Vamos hoje dar continuidade à nossa aula 1, parte 2. Vejamos. A nossa aula hoje, ela terá como objetivo conhecer as principais contribuições da administração científica e da teoria clássica da administração para a gestão e suas aplicações nas organizações. E teremos como tópicos de aula o histórico da abordagem clássica da administração. Retomando a aula anterior, na aula 1, parte 1, nós estudamos a evolução, os conceitos básicos da organização, os níveis da organização, que é operacional, intermediário e institucional. Vimos algumas habilidades do administrador, as competências do administrador e os papéis do administrador. Então vamos ao nosso estudo. Teoria clássica da administração. Fazer aqui uma breve introdução sobre este tema. Então, assim, toda organização ela precisa ser administrada para alcançar os seus objetivos com maior eficácia, Isso se espera de uma organização. A administração ela teve seu início com as chamadas teorias da administração. E o conteúdo desse estudo ele varia de acordo com a teoria considerada, Mas como surgiram essas teorias? É a pergunta que fica. Cada teoria da administração ela nasceu a partir de um problema relevante da época. E tais teorias ajudaram nas soluções desses problemas. Assim, todas as teorias da administração são aplicáveis às situações atuais. E as pessoas que estão à frente dessas organizações, como por exemplo os administradores, eles precisam conhecer essas teorias para que eles possam ter uma gama de alternativas para cada situação que irá enfrentar dentro dessas organizações. Então, nós vamos estudar a administração científica e a teoria clássica da administração. Essas teorias elas representam a base dos estudos da administração e são utilizadas até hoje por empresas que querem prosperar no mercado. Então, assim, o nosso objetivo é mostrar a você a abordagem clássica da administração por meio dos estudos da administração científica e da teoria clássica da administração, comparando essas contribuições, contribuições desses estudiosos, como Frederick Taylor e Henry Fayol, que são os maiores ícones, os maiores expoentes dessas teorias. Você conhecerá as principais contribuições dessas duas teorias, a clássica e a científica, para a gestão. E entenderá como elas permitem a eliminação de desperdícios e a elevação da produtividade e conferem maior eficiência nas organizações. Porque as empresas elas buscam justamente a sua maior eficiência, maximizar a eficiência. Então, assim, como já foi dito antes, o nosso estudo ele foi dividido em duas partes. Só que a primeira parte que nós iremos abordar agora, ela vai falar apenas do histórico da abordagem clássica da administração. Na outra parte, a parte 2, nós iremos analisar a descrição das duas teorias, a administração científica e a clássica, certo? Então, assim, quando a gente fala dessas duas teorias, administração científica e teoria clássica, nós vamos ver aqui um quadro, onde vamos ter aqui a ênfase e os principais enfoques. A administração científica de Taylor, ela tem como ênfase as tarefas, o chão de fábrica, como assim é conhecido, as tarefas do chão de fábrica. Já como enfoque, ele enfoca na racionalização do trabalho no nível operacional. Já a teoria clássica de Fayol, ela vai ter como ênfase a estrutura, a organização como um todo.
E os principais enfoques são a organização formal, os princípios gerais da administração, certo? Então, vamos entender os princípios administrativos e suas aplicações nas empresas, certo? Então, para isso, vamos partir do histórico da abordagem clássica da administração. Então, na transição para o século XX, a atividade industrial se expandiu aceleradamente no mundo, mais intensamente nos Estados Unidos, né? Então, apesar dessa revolução ela ter surgido na Europa, né? Mas aqui no Ocidente houve uma repercussão bem mais acirrada, né? Lá nos Estados Unidos, né? Então, várias empresas americanas elas conseguiram absorver essa revolução, né? Onde desenvolveu-se a tecnologia e novos produtos, né? Como automóveis, aparelhos de som, rádio, cinema, lâmpadas elétricas, dentre outros. E lá as empresas elas cresceram, né? Criaram fábricas e com elas desenvolveram, né? Ao redor delas foram desenvolvendo cidades, né? E se espalharam pelo mundo todo, né? Essas empresas americanas. Então, assim, todo esse processo de industrialização, né? De avanço tecnológico, ele recebeu o nome de Revolução Industrial, né? Inclusive, a abordagem clássica da administração, ela se originou das consequências geradas por essa revolução. E pode-se generalizar dizendo que essa abordagem, ela nasceu da necessidade de se encontrar uma solução para dois fatores, né? Assim que a Venato ele pontua, né? Que após o surgimento dessa evolução industrial emergente, surgiu-se a necessidade de se encontrar a solução para dois fatores, né? Que fatores seriam esses? O crescimento acelerado e desordenado das empresas, né? Que emergia a complexidade na administração de grandes empresas e surgia a necessidade de uma abordagem científica, substituindo o empirismo e a improvisação da época, né? Porque até então não se existia um estudo, né, sobre as organizações e estava se necessitando de um estudo, né, sobre essas organizações por conta disso. E o segundo fator é a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, né? De tal maneira que pudesse obter o melhor rendimento possível dos recursos, fazer frente à concorrência e à competição. Havia também a necessidade de se evitar o desperdício, porque na época era muito, né? Era demais o desperdício de matéria-prima, e economizar mão de obra, né? E segundo o Maximiano, né, foi necessário expandir as empresas industriais e desenvolver novos conceitos e métodos de administração, pois existia uma variedade de empresas com tamanhos diferenciados, insatisfação com operários e alto volume de perdas, entre outros problemas. Então, assim, com a preocupação de aumentar a eficiência dessas indústrias pela racionalização do trabalho do operário, nasceu então nos Estados Unidos o movimento da administração científica, né, com o engenheiro Taylor, certo? E já na França, né, já tinha outro estudioso, né, que trabalhava também numa teoria parecida com a de Taylor, né, que é o Fayol. Só que lá ele chamou a abordagem dele de teoria clássica da administração, certo? A teoria clássica da administração, ela se preocupava em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização
e aplicação de princípios gerais da administração. Então, assim, essas duas teorias, né, a administração científica e a teoria clássica da administração, elas constituirão as bases da chamada abordagem clássica da administração. E por isso elas se complementam, até com uma relativa coerência, apesar de possuírem algumas orientações diferentes, né? É porque assim, não tem como eu falar de teoria da administração e eu falar apenas da teoria clássica, né, da administração científica, e esquecer a teoria clássica da administração de Fayol, né, e vice-versa. As duas elas se complementam, né? Então, assim, tem que falar de uma e não esquecer da outra, tá certo? Então, assim, vamos aqui a descrição das duas teorias, né? Da administração científica e a clássica. Primeiramente, vamos aqui começar com a administração científica. Né? A administração científica ela se originou no início do século XX, né? Pelo engenheiro Frederick Winslow Taylor. E ele é considerado o fundador da teoria da administração, né? E para muitos também conhecido como o pai da administração. Né? E o nome administração científica ele é devido à tentativa da aplicação dos métodos, né, das ciências aos trabalhos operacionais, a fim de aumentar a eficiência industrial. E como e por que Taylor desenvolveu a administração científica? Bem, ele utilizou os métodos de observação e mensuração, né? Mensuração é medida, né? O tal do estudo dos tempos e movimentos, que nós veremos a seguir. Sua preocupação original foi de eliminar os desperdícios e as perdas sofridas pelas indústrias e elevar a produtividade pela aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Segundo o Maximiano, os trabalhos de Taylor eles foram divididos em dois momentos, né, a saber, o primeiro período de Taylor e o segundo período de Taylor, certo? Então, o primeiro período de Taylor ele se deu em 1903, né, quando Taylor ele publicou o livro Shop Management, ou administração de oficinas, que falava sobre técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio do estudo de tempos e movimentos, né? Então esse livro dele ele foi fruto, né, de vários estudos, né, que ele fez e onde ele efetuou análise, né, de tarefas de cada operário, né, onde ele decompunha esses movimentos, né, e os processos do trabalho. E a partir desse estudo, Taylor ele apresentou algumas ideias, né, algumas ideias que chamamos de princípios. Segundo período de Taylor. O segundo período de Taylor se deu com a publicação do livro Princípios de Administração Científica, que foi quando ele concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser acompanhada de uma estrutura geral da empresa, para tornar coerente a aplicação de seus princípios na empresa como um todo. E a administração como ciência, como o Taylor propõe, ela se preocupava com o planejamento, a padronização, a divisão e o controle das atividades. Então, assim, com os estudos da produção desse livro, os princípios da administração científica, o Taylor ele concluiu que a improvisação ela deveria ceder lugar ao planejamento e à ciência. Ele concluiu também que a administração científica cuidava dos padrões de produção,
padronização de máquinas e ferramentas, métodos e rotinas para execução de tarefas e prêmios de produção para incentivar a produtividade. Bem como o objetivo da administração, segundo ele, é assegurar o máximo de prosperidade para o patrão e para o empregado. Com esses estudos, Taylor ele substituiu o improviso e o empirismo das organizações por planejamentos e técnicas de trabalho, ou seja, a ciência. E ao apresentar isso de forma metódica e científica de trabalho, Taylor ele mostra que é possível se produzir com eficiência. E Taylor ainda ele apresentou os seguintes pensamentos sobre o trabalho nas organizações, que são: os empregados eles não produzem muito porque têm medo de ficarem desempregados. Os trabalhadores pensam que se aumentarem a produtividade, eles podem perder seus empregos ou terem redução de seus salários. Ele também ele concluiu que a gerência não tem total conhecimento sobre a rotina de trabalho e o tempo necessário de cada tarefa. Para Taylor, o operário ele não tinha capacidade e nem a formação para analisar cientificamente seu trabalho e estabelecer racionalmente o método mais eficiente de trabalho. E dessa forma, a gerência ficava com o planejamento e a supervisão, enquanto o trabalhador ele ficaria apenas com a execução, ou seja, o trabalho braçal. Então, vamos ver aqui algumas ideias ou princípios da administração científica de Taylor. Vejamos: planejar, preparar, controlar e executar. Esses são alguns dos princípios fundamentais da administração científica de Taylor. Planejar é substituir a improvisação pela ciência, por meio do planejamento do método. Já preparar é selecionar cientificamente os trabalhadores, de acordo com as suas aptidões, e prepará-los e treiná-los para produzir mais e melhor, de acordo com o método planejado. Preparar também as máquinas e os equipamentos de produção, bem como o arranjo físico e a disposição racional das ferramentas e materiais. Controlar. Controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e segundo o plano previsto. E executar é distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades para que a execução do trabalho seja bem disciplinada. Então, com isso, observa-se que a administração científica ela focou na administração das tarefas, preocupando-se com a eficiência das tarefas realizadas pelos empregados. Assim, para Taylor, as pessoas eram consideradas apenas instrumentos de produção para atingir a eficiência empresarial. A administração científica de Taylor ela nos apresenta que, dentro das organizações, deve haver uma organização racional do trabalho, sendo ela a principal contribuição da administração científica para as empresas, pois ela vai introduzir uma ideia de produção eficiente, né? E é isso que a administração científica ela propôs, né? Ela propunha uma produção eficiente. E essa eficiência da produção nas organizações, ela podia ser alcançada desde que fosse aplicada uma racionalidade nas atividades da empresa, a qual, segundo Taylor, seria conseguida por meio de alguns ensinamentos, né? Então, os ensinamentos ou princípios, que são os seguintes:
análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, incentivos e prêmios por produção, homem econômico, ou seja, a organização deve pagar bem os funcionários para cobrar a produção, boas condições ambientais de trabalho, padronização dos métodos e de máquina, supervisão das funções. Agora, falaremos do Fordismo do Henry Ford e suas principais contribuições. Inicialmente, Ford iniciou sua vida como mecânico, chegando a ser engenheiro-chefe de uma fábrica, onde em 1899 ele fundou com alguns colaboradores a sua primeira fábrica de automóveis, fechada logo depois. Em 1903, ele fundou a Ford Motor Company, fabricando um modelo de carro a preços populares, dentro de um plano de vendas e de assistência técnica de grande alcance, revolucionando assim a estratégia comercial da época. Entre 1905 e 1910, ele promoveu a grande inovação do século XX, que foi a produção em massa, com produtos acabados, garantia de qualidade e baixo custo. Já em 1913, ele já fabricava 800 carros por dia, e em 1914 ele repartiu com seus empregados uma parte do controle acionário da sua empresa. Estabeleceu nessa época o salário mínimo de $5 por dia e a jornada diária de 8 horas de trabalho, quando na época, na maioria dos países da Europa, ela variava entre 10 e 12 horas. E em 1926, ele possuía 88 usinas e já empregava 150 mil pessoas, fabricando mais de 2 milhões de carros por ano. Então, o Henry Ford é como se fosse o Bill Gates da atualidade, né? Só que ele era um magnata do automobilismo, né? Da fabricação de veículos. O Ford também ele teve outros méritos, como por exemplo ele construiu o primeiro carro popular em larga escala e fez fortuna principalmente formulando ideias e teorias próprias a respeito da administração, apesar de que o Fordismo é uma versão modelada, aperfeiçoada das teorias de Taylor. Ele utilizou um sistema de concentração vertical, produzindo desde a matéria-prima inicial ao produto final acabado, além da concentração horizontal por meio de uma cadeia de distribuição comercial de agências próprias. Ford ele fez uma das maiores fortunas do mundo, né? Graças ao constante aperfeiçoamento desses métodos, processos e dos seus produtos. Por meio da racionalização da produção, ele idealizou a linha de montagem, o que lhe permitiu a produção em série. Ou seja, era um moderno método que permitia fabricar grandes quantidades, né, de um determinado produto padronizado. Com as informações sobre Ford tratadas até aqui, podemos resumir alguns princípios e políticas de Ford, né, da seguinte forma. Princípios apresentados por Ford. Máxima produção dentro de um período determinado, distribuição dos ganhos, redução de custos, redução de preços, aumentar o capital de giro que seria obtido dos próprios consumidores, reduzir ao mínimo o volume de matéria-prima, economicidade. E como políticas tem-se produção em série e contínua, altos salários, preços mínimos, preocupação com os empregados, técnicos altamente competentes. Enfim, Henry Ford ele apresentou ao mundo
o maior exemplo de administração eficiente individual que a história conhece. Ele aplicou as ideias da administração científica, revolucionando com esse processo a indústria automotiva e a nossa sociedade. É como eu falei, ele só pegou o que Taylor havia desenvolvido e ele aperfeiçoou, deu uma melhorada, uma repaginada. Mas nem tudo são flores. Conservador em relação às práticas administrativas, não respondeu às mudanças dos tempos. Com isso, o seu domínio sobre o mercado automobilístico aos poucos foi arrancado por empresas com teorias mais avançadas. E num quadro comparativo, podemos comparar aqui as teorias de Taylor e Ford. Taylor, o operário, ele executa movimentos regulados em tempo padrão. Taylor também ele preocupou-se com a economia do trabalho humano e o trabalho individual. Já Ford, o operário, ele adapta seus movimentos à velocidade da esteira. O Ford ele preocupou-se com a economia de material e de tempo e trabalho em equipe, ao contrário de Taylor, que focava no trabalho individual. Vemos logo em seguida as críticas à administração científica. Como primeira crítica à administração científica, vemos que os operários eles não conseguiam trabalhar dentro do padrão estabelecido e começaram a se queixar de exploração, de que eram explorados por seus patrões. O trabalho especializado se tornara humilhante e degradante. Havia também a prevalência do mecanicismo, ou seja, muita ênfase nas tarefas e pouco nas relações humanas. Também a super especialização do trabalho, bem como visão microscópica do homem, o homem individual, ausência de comprovação científica, abordagem incompleta da organização, e isso omite aspectos humanos e a organização informal, limitação do campo de aplicação, restrita apenas à produção, estritamente voltada para a produção, e uma abordagem prescritiva e normativa, onde se valorizava a padronização de situações e receitas antecipadas. E, por fim, a abordagem do sistema fechado, ou seja, não recebe influência de fora da organização. Essas foram as principais críticas em relação à administração científica de Taylor. Na aula de hoje, vimos os conceitos básicos de administração científica. Vimos também que havia a preocupação em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário e que na França Fayol sistematizou ideias sobre o processo de administrar organizações e que a teoria clássica se preocupava em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e aplicação de princípios gerais da administração.